Deixa aberto aí em João capítulo 1, e a gente vai ler já já, a partir do versículo 43. Mas antes, eu quero contextualizar você sobre o que a gente está estudando, sobre o que nós vamos mergulhar aqui. Bom, nós estamos diante das palavras de João, discípulo de Jesus. E João, ele tem um objetivo quando ele escreve esse livro. E qual é o objetivo de João? Primeiro a gente precisa entender que João ele se diferencia dos outros evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados os evangelhos sinóticos. Sinóticos vêm aí da mesma ótica, que olham quase que da mesma forma para os acontecimentos. E nós temos um outro evangelho, que é o evangelho de João. E João, ele se diferencia de Mateus, de Marcos e de Lucas, porque ele é o evangelho mais teológico dos quatro. João, ele não simplesmente narra fatos, mas João, ele tem uma intenção teológica. E qual é a intenção teológica de João? É provar, mostrar que Jesus é quem ele diz que é. Que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a intenção de João. E por que isso acontece, querido? João, muito provavelmente, historiadores confirmam e concordam, que ele foi o último evangelho a ser escrito, ali já no final do primeiro século. E o que está acontecendo aqui, Jéssica? Existe uma crença surgindo com força, e que está combatendo o recém-fundado cristianismo. É uma parada chamada gnosticismo. Quem já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Então, o gnosticismo, de maneira bem simples para a gente ganhar tempo, dentre várias coisas que a gente podia conversar, o gnosticismo defendia que era impossível esse Jesus ser Deus. Porque, para a linha gnóstica, a matéria ela é tão ruim que ela não pode abrigar o divino. Então, se Jesus existiu, ele era homem. E para Jesus ser Deus, ele precisava ser só um espírito, porque para o gnosticismo era impossível esse divino habitar num corpo humano. E isso estava se espalhando e começando a, me permita dizer de maneira simples, minar a fé dos primeiros cristãos. Então João, ele escreve com essa intenção de mostrar que realmente Jesus é o Filho de Deus. E aí a gente passa a entender por que João começa do jeito que começa. Antes de a gente entrar aqui no versículo 43, só para você ter um pouco mais de informação e entender com beleza o porquê que você lê o que você lê, tá? Abre aí em João 1 e vai lá no versículo 1. Observe o que está escrito aí. João 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Pule agora para o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então João já chega metendo os dois pés na porta do gnosticismo e dizendo, vamos parar com essa besteira, vamos parar com essa conversa, porque nós estamos falando de Deus que se encarnou e que habitou entre nós. Por isso que João começa dessa forma, porque ele já está chegando de imediato dizendo, esse negócio de gnosticismo não está com nada, Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que desceu e habitou entre nós. E aí, João mostra que diante dessa realidade, nós só temos duas escolhas, crer ou não crer. João, ele constantemente, talvez você nunca tenha percebido isso, mas João, ele constantemente mostra esse resultado nas pessoas que tiveram contato com Jesus. Deixa eu fazer de forma rápida para você entender essa beleza. João capítulo 2, versículo 11. Veja o que está escrito em João capítulo 2, versículo 11. Aqui nós temos Jesus transformando a água em vinho. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou.
revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então João já começa dizendo, Jesus começou, e as pessoas já começaram a entender quem ele é, e aí creram nele. Agora vá para o versículo 23 do capítulo 2 ainda. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Jesus está com Nicodemos agora, conversando com Nicodemos, e aí ele fala o texto áureo da palavra, lá em João capítulo 3, versículo 16, que você já conhece de cor e salteado. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. Mais uma vez, João está mostrando qual é a sua intenção. Nós temos Deus encarnado entre nós, e nós temos agora que dar uma resposta, crer ou não crer. Se você for para o versículo 36 de João 3, vá para o versículo 36. Olha, João mais uma vez falando aqui a sua intenção. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João está deixando claro quais são as suas intenções. Manifestar que Jesus é o Filho de Deus, e sabendo que ele é o Filho de Deus, nós damos uma resposta a isso. Ou nós cremos, ou nós rejeitamos, ou nós não cremos. Vá para o capítulo 4, versículo 42. Você escolheu fazer parte de uma igreja bíblica, agora aguente. Amém, igreja? João capítulo 4, versículo 42. Veja o que está escrito. Depois que Jesus aparece à mulher samaritana, a mulher samaritana vai na cidade falar sobre Jesus, as pessoas vêm até Jesus, convidam Jesus para ficar na cidade, e o final de tudo isso está no versículo 42. E os homens disseram à mulher, agora nós cremos. Mais uma vez, vá agora para o versículo 53 do capítulo 4. Aleluia. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram. A gente poderia aqui passear em todo o livro de João. E a gente tem o que, Mateus, aqui como padrão? João não está apenas relatando uma história. João está dizendo, ele é Deus. E nós precisamos dar uma resposta a ele. Ou nós cremos, Eduardo, ou nós rejeitamos. Repita comigo, em Jesus, mais alto, em Jesus, não há em cima do muro. Ou nós cremos, ou nós rejeitamos. Essa é a verdade. Ou nós cremos, ou nós rejeitamos. E é isso que João está tentando trazer para nós. Se aplicou à sua época, porque existia um público direto. E João não escreve só para judeus, mas escreve também para os gentios, isto é, para aqueles que são judeus e para os estrangeiros. João combate aí o gnosticismo, como eu falei, que tentava mostrar que Jesus não veio em carne. E João deixa claro, ou você crê, ou você rejeita. O foco desse livro não é relatar histórias, mas é trazer para você que está aqui nesta tarde, nessa noite, a um Deus que habitou essa terra, que fez maravilhas, que curou, que perdoou, que transformou, e você precisa dar uma resposta a Ele. Há um Deus que te encontrou, há um Deus que habitou entre nós, e é impossível ficar indiferente. Ou nós cremos, ou nós o rejeitamos. Então, a gente tem os primeiros momentos do ministério de Jesus. João começa dizendo que Jesus é a palavra de Deus encarnada, como nós lemos.
Depois nós temos o testemunho de João Batista, deixando claro que Jesus era o Cristo. Daí nós seguimos para o batismo de Jesus, que foi tão bem pregado domingo passado pelo Sena. Depois Jesus ele vai para o deserto. Esse episódio ele não está relatado aqui em João, mas está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Jesus volta, e quando ele volta, João, o Batista, encontra novamente Jesus, e mais uma vez João diz: olha, aí está o Cordeiro de Deus. Nesse momento, 2 dos discípulos de João Batista seguem Jesus. Um desses discípulos era André, que logo compartilha sobre Jesus com seu irmão, com Simão. E no outro dia, Jesus segue. E é exatamente aí que a gente vai ler agora. Então a gente está nesse contexto aqui. E no versículo 43 que você tem aberto aí, João capítulo 1, versículo 43, está escrito assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então Filipe disse: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas ainda maiores do que essa. E acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Feche seus olhos. Quero pedir gentilmente que você ore nesse momento por mim, ore por você e ore por quem está ao seu lado. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos oportunizou estarmos aqui na tua casa para ouvirmos a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que essa palavra encontre morada no coração dos meus irmãos, e que cada um que está recebendo essa palavra produza frutos e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus, amém. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos Jesus em mais um encontro. Jesus encontra Filipe e o chama a seguir. Nós temos Jesus sendo intencional. Jesus ele chega em Filipe e diz: Filipe, segue-me. Filipe, vem comigo. E Filipe faz isso. O texto deixa claro que Filipe, assim como André e como Pedro, eram de uma cidade chamada Betsaida. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o que João está dizendo para nós pode não fazer muito sentido, mas para quem a carta se destinava, todos entendiam. Bet quer dizer casa e Saida quer dizer pescador. Então o que temos aqui é uma cidade comum, uma cidade simples, um vilarejo. E é muito significativo, Dora, porque Jesus está chamando os seus discípulos, ou seja, os primeiros a lhe seguir, não num grande centro urbano, não em um lugar que tem um templo grande, maravilhoso, que todos podem ver e aplaudir. Jesus está indo para a Galileia, que era a periferia, digamos assim, da nação. A Galileia estava na borda de Israel.
tomada também pelos gentios. A Galileia tinha pessoas que eram desprezadas pela elite de Jerusalém, e Jesus está indo para a Galileia, Tiago, e não apenas indo para a Galileia, que já seria muita coisa, Rafael, mas Jesus está indo para uma cidade simples, e chamando pescadores. Isso é muito interessante, porque mostra a forma como Jesus trabalha. Jesus, ele vai para esse lugar simples e encontra André, encontra Simão, encontra Filipe, em um lugar de vida comum. Pessoas normais, como eu e como você. Filipe, então, é convencido e convertido que Jesus era o Cristo. A gente vê isso de maneira muito clara quando ele vai chamar Natanael. E logo que Filipe está convencido e convertido que Jesus era o Cristo, a primeira coisa que ele faz é não guardar essa notícia para si. Filipe vai até Natanael e diz: Natanael, nós achamos. Natanael, a nossa busca acabou. Natanael, nós encontramos aquele ao qual gerações e gerações ansiavam. Nós encontramos o Cristo. Nós encontramos aquele ao qual Moisés nos fala na lei. Sabe, os profetas, Isaías, Jeremias, Sofonias, Joel, todos eles. Nós encontramos o Cristo. Natanael deve ter perguntado: e quem é esse Cristo? O nome dele é Jesus, filho de José, de Nazaré. Aí Natanael: então agora deu problema. Agora entrou água. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Por que Natanael pergunta isso? Porque se a Galileia era a periferia, se Betsaida era uma cidade pequena, Nazaré era uma vilinha. E a ideia que se estava estabelecendo ali naquele tempo era que o Messias viria. Só que o Messias, ele vem numa pegada político-militar. O Messias esperado é um Messias revolucionário. É um Messias que ele pega na espada e que vai destituir Roma na força, na estratégia. E isso não combina nada com Nazaré. Porque Nazaré não tem histórico político. Nazaré não tem histórico militar. Não tem como vir de lá. Filipe, me diz, como é que vai vir alguma coisa boa de lá? Aí Filipe dá uma resposta brilhante: vem e veja. Veja com seus próprios olhos. Vem e experimente do que eu experimentei. Vem e descubra como eu descobri. Natanael então vai. E quando Jesus viu Natanael se aproximando, ele diz algo sobre ele, sobre Natanael. Mesmo sem o ter visto antes, Jesus diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E a gente percebe que o que Jesus está falando é verdade mesmo. Não só porque é Jesus que está falando, mas pelas características que Natanael deixa aparente nessa história. Natanael, ele não tem medo de expressar a sua opinião. Natanael, ele dá indícios de ser alguém que não tem papa na língua, que ele fala mesmo aquilo que ele está pensando. Natanael não tem medo de chegar para esse possível Messias e dizer assim: sim, tu me conheces de onde? Quem és tu? Então Natanael tem essa característica de alguém que é racional. Os teólogos, os historiadores dizem que Natanael era um carne de pescoço. Alguém que é difícil de convencer. Porque Filipe chega para Natanael e diz: é de Nazaré. Natanael: Nazaré, Filipe. Aí Jesus diz: aí tem um verdadeiro israelita. Sim, tu sabe o que de mim? Eu não tenho nem tudo no meu Instagram. E Natanael então demonstra a sua personalidade perguntando para Jesus de onde ele conhece. E Jesus dá uma resposta que desarma Natanael.
Acho que Natanael esperou todas as respostas, Mateus, menos essa. Me conhece de onde? E Jesus diz: eu te vi antes mesmo de Filipe te ver. Eu vi você debaixo da figueira. E a figueira naquele tempo era um lugar comum para o tempo de meditação. O que nós chamamos de devocional, muitos judeus faziam debaixo da figueira. Lá o judeu, ele meditava na Torá, na Taná, naquilo que nós temos hoje como Velho Testamento, que era a Bíblia de até então. Era ali que Natanael tinha o seu tempo de oração, seu tempo de intimidade com Deus. Muito do que nós chamamos, Vitor, de lugar secreto, era vivido debaixo de uma figueira. Por quê? Os profetas diziam que debaixo da figueira você encontraria paz. E muitos dos judeus viviam isso, seu tempo de meditação debaixo da figueira. E Jesus revela que já via Natanael antes mesmo de Filipe o chamar. Jesus revela que antes mesmo de Filipe encontrar Natanael, ele já o via. E isso certamente comunicou algo a Natanael. Natanael, como você leu comigo aqui, e reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E essa afirmação, quando Jesus deixa claro que viu Natanael debaixo da figueira, essa afirmação para Natanael se desarmar, porque Natanael vem numa crescente, pensa comigo, Nazaré, Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira, e Natanael, na verdade Jesus diz, aí está um israelita verdadeiro e que não há falsidade. E aí Natanael diz, quem é você? Quando Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira, isso desarma Natanael. E para mim, fica muito claro que esse não é um ver literal, não é um ver físico, não é um ver simplesmente com os olhos. Porque se fosse com os olhos, Natanael, sendo quem ele demonstra ser, ele ia dizer assim, grande coisa, todo mundo me vê debaixo da figueira. Ô vantagem. Mas não. A afirmação de Jesus aponta para algo que estava acontecendo na intimidade de Natanael. Apenas um olhar dessa natureza poderia desarmar alguém tão crítico como Natanael. Sabe o que eu imagino, Breno? Nós não temos o que Natanael orou, mas quantas vezes nós não oramos, Senhor, será que o Senhor ainda me vê? Será que o Senhor ainda me ouve? Senhor, será que o Senhor ainda me escuta? Senhor, me mostra que o Senhor ainda se importa comigo. Eu já fiz várias vezes essa oração. Você sim ou não? E agora imagina Natanael fazendo essa oração ali embaixo. Será que o Messias ainda vem? Será que é possível manter a esperança acesa? Senhor, me mostra um sinal. Me revela que o Senhor ouve a minha oração. Aí Filipe chama Natanael para conhecer o Messias. E quando Natanael chega, esse Messias diz, eu vi você. Eu vi o seu pedido. Você não abriu com ninguém, Natanael. Mas eu estava lá. Sou eu. Somente isso se encaixa com o sentido pelo qual Natanael disse, Jesus, Mestre, Rei de Israel. E Jesus então deixa claro que há muito mais a viver em sua presença do que apenas aquela experiência inicial. Jesus deixa claro que esse encontro é apenas o início do que Natanael estava prestes a viver. E é muito importante a gente entender isso. Porque tem muitos de nós que acham que a experiência com o Senhor é apenas a experiência do encontro. Há muitos de nós, Vlad, que levanta a mão, que vem aqui na frente, recebe a oração
e diz assim: agora estou convertido. Agora que ele me encontrou, tudo está resolvido. O que Jesus está dizendo para Natanael é o seguinte: Natanael, a gente está só no começo, tem muito mais coisa para você viver. Tem muito mais coisa para você experimentar. Natanael, você está impressionado porque eu te vi debaixo da figueira? Natanael, você vai ver anjos, cara. Você vai ver o céu aberto. Não se impressiona com isso não, porque tem muito mais coisa. Deixa eu dizer aqui para você também. Jesus é a porta, amém? Mas Ele também é um caminho. E caminho fala de progressão. E Jesus é o caminho, amém? Mas Ele também é o alvo. O alvo fala de chegada, de final. Então Jesus é esse início, Jesus é o caminho, Jesus é o final. E a vida cristã é uma vida de começo, é uma vida de jornada, de carreira, e é uma vida que tem um fim. E para aqueles que são fiéis, receberão a coroa da vida e permanecerão ao lado dele eternamente. Então, assim como para Natanael, deixa eu falar para você, tem muito mais coisa para a gente viver. Amém? Então agora, com o contexto, eu quero trazer esse texto para a nossa vida. Aqui a gente entendeu qual é o objetivo de João, a gente entendeu historicamente o que aconteceu aqui nessa passagem. Agora, o que isso tem a ver comigo? O que isso comunica para mim, que estou aqui, que dia é hoje? Dia 18 de janeiro, às 18 horas e 28 minutos do ano de 2026. Como que esse texto se aplica a mim? Eu separei 3 pontos apenas, porque eu estou tentando ser um pregador chique. Pegar em 3 pontos. 3 pontos. Primeiro ponto, eu queria que você repetisse comigo. Há um Jesus em movimento. Repita novamente. Há um Jesus em movimento. O que a gente observa? A gente observa de maneira muito clara nesse texto que a gente leu, em João, nos evangelhos, que Jesus não está parado. Jesus, Ele está fazendo algo. Jesus, Ele está encontrando pessoas. Há um Jesus em movimento. Hoje, através do Espírito Santo, Deus continua agindo, encontrando, transformando histórias, corações, destinos, famílias. Esse Jesus que está em movimento, Ele não parou. Ele continua agindo, continua se movimentando, continua encontrando pessoas. Jesus deixa claro: eu estou me movimentando, eu estou indo encontrar o perdido, curar o ferido, libertar o oprimido, dar vista aos cegos. Nós não estamos diante de um Jesus que está parado, Jesus está em movimento. É a primeira coisa que eu entendo aqui. Jesus é batizado, vai para o deserto, do deserto ele volta para o Jordão, do Jordão ele vai para a Galileia, da Galileia ele vai em Betsaida, e depois ele volta para Cafarnaum, e ele vai para Jerusalém, e ele está se movimentando. Historiadores afirmam, e eu vi no site In Touch, da Austrália, fui buscar esse dado na Austrália, fontes que afirmam que Jesus provavelmente percorreu 5.000 quilômetros a pé. Para você ter uma ideia do que é 5.000 quilômetros, o nosso país de norte a sul tem 4.394 quilômetros. Jesus andou mais do que a distância do Oiapoque ao Chuí. E não foi em estrada de asfalto não. Não foi em um carro confortável, não. Não foi numa carruagem, não. Foi a pé. Esse Jesus, ele alcançou milhares de pessoas em seu tempo aqui na terra. E quer que eu fale para você, porque nós sabemos. O próprio João deixa claro lá no último versículo do seu livro. Abre comigo aí, João 21, 25. Meu Deus, você tem que entender isso aqui. Olha como que Jesus, ou melhor, como que João encerra seus escritos. Olha bem aqui, ó, na tela. Jesus fez também muitas outras coisas,
Se cada uma delas fosse escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Meu Deus, dorme com esse barulho. Cara, isso aqui é cena de fechamento de filme. 5.000 quilômetros. E não foi tudo. Não deu para registrar tudo. Sabe o que eu fico pensando, Mateus? Sabe o que eu fico pensando, Rafael? Era tanta coisa, tanta gente sendo curada, Vitor, que os discípulos ficavam assim: meu irmão, a gente anota qual? A gente toma nota de qual? A gente registra o quê? Eu peguei aqui um cego, mas tem mais 10 aqui sendo curado. Ei, João está dizendo, não é que seria necessário mais algumas páginas, não. João está dizendo que se a gente fosse registrar tudo, o mundo inteiro não caberia o que ele fez. Você tem noção o que é isso? Isso é um Jesus que não está parado. Isso é um Jesus que está em movimento. É um Jesus que está encontrando o perdido e dando destino. É um Jesus que está encontrando o aflito e trazendo paz. É um Jesus que está encontrando o endemoniado e dando libertação. É um Jesus que encontra o cego e dá visão. Assim como há um Jesus que encontra os casamentos e restaura, que encontra uma vida perdida e salva. Esse Jesus está vivo, está ativo, está em movimento, e Ele opera aqui hoje, através do seu Espírito Santo. Jesus não está parado. Fale comigo: meu Jesus está vivo, está ativo, em movimento. Eu sirvo um Jesus que está vivão. Eu sirvo um Jesus que tem poder. Eu sirvo um Jesus que está vivo e em movimento. Aleluia. Eu vejo, querido, na palavra um Jesus que está indo, buscando, curando, libertando, encontrando. Meu Deus, me dê sua atenção, por favor. Eu vejo um Jesus que atravessou desertos, montanhas, vales, tempestades, noites frias, e tudo isso, Lu, sendo Deus. Mesmo sendo Deus, Ele não veio para essa terra, sentou no trono e disse: se quiser, vem a mim. Não, Ele foi. Meu Deus! Não bastasse esvaziar-se da sua glória, não bastasse tirar a sua coroa, pisar nessa terra. Ele não apenas pisou nessa terra e sentou-se em um trono. Ele não chegou em Herodes e disse: sai desse lugar, que esse lugar é meu. Não, não, não. Ele foi em Betsaida, um lugar simples, de gente comum, assim como é na sua casa. Esse Deus se despiu da sua glória. E Ele não disse: já fiz muito, hein? Já estou aqui, se quiser que venha. Não, Ele foi. Não, você pode imaginar um Deus que atravessa desertos para te encontrar, uma tempestade para te salvar. Meu Deus, não sei se você está enxergando a maravilha que há nisso. Um Deus que atravessa uma cidade a outra para achar um cego e dar vista ao cego. Como é o nome desse Deus? Jesus Cristo. Ele que te encontrou. Você perdido, cego, pobre, nu, e Ele te achou. Aleluia. 2000 anos depois, você foi encontrado por esse mesmo Jesus. 2000 anos depois, você foi transformado por esse mesmo Jesus.
2000 anos depois, de um Deus que se esvaziou da sua glória e pisou nessa terra, você foi encontrado. E agora eu preciso te dizer uma coisa que é incoerente. Eu não sei se você concorda comigo, mas é completamente incoerente diante desse Deus que está em movimento. É completamente incoerente dizer que a nossa resposta diante desse Deus é ficar parado. Diante de um Deus que rasgou o céu e pisou nessa terra. Diante de um Deus que se humilhou, se esvaziou, morreu a sua morte. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu não consigo entender como resposta coerente ficar parado. Eu não consigo entender como uma resposta coerente dar resposta a esse Deus, Jéssica, dizendo: é o suficiente eu ir para a igreja no domingo. É suficiente eu dar 2 horas do meu domingo a esse Deus. Deus rasgou o céu, foi ao inferno, pegou a chave da morte, e não venha me dizer que 2 horas do domingo é o suficiente, porque não é. Não dá. A conta não fecha. Você caminhava para o inferno. Você estava condenado. Jesus entra no seu caminho, paga a sua dívida. Você está livre da morte, sem o seu nome escrito no livro da vida. Em algum dia você disse assim: o Senhor é o meu Senhor. E hoje, como é que você vive? Porque se você vive de domingo em domingo e diz que está tudo bem, eu quero dizer para você, alguém tem que dizer isso para você: não está tudo bem. Não está tudo bem ficar sentado numa cadeira diante de um Deus que está em movimento. Como ficar parado diante de um Deus que vai ao encontro? Jéssica orou aqui, e eu repeti na minha oração também, que Deus está fazendo algo grandioso na terra. O site Portas Abertas e o Guia-me trazem relatos de missionários que estão na região da igreja perseguida: Iraque, Irã, China, Rússia, Cazaquistão. E todos eles relatam que em 1400 anos não se viu o que está acontecendo agora. Milhares e milhares de muçulmanos tendo sonhos com Jesus. Se alguém é cristão e abandona a fé cristã, não corre risco de vida. Eu não vou atrás de ninguém para matar, você vai? Agora, se a pessoa abandona o islamismo, ele corre sério risco de vida. E essas pessoas estão colocando a sua vida em risco. Por quê? Porque um Jesus a encontrou. Hoje nós já temos aproximadamente 415 milhões de cristãos na Ásia. Há estudos que indicam que em 30 anos a China terá mais cristãos do que o Brasil. Jesus é muito maior que seu domingo, cara. Jesus não cabe só nessa cadeira. Jesus não cabe nos 3 louvores, não cabe na minha ministração. Jesus é maior, Ele é o alfa, o ômega, o príncipe da paz, o sol da justiça, a estrela da manhã, o leão de Judá, aquele que foi morto, mas ressuscitou. Ele é aquele que João diz, Ele é digno de abrir os selos. Esse é Jesus. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto. Fale comigo. Quem encontra Jesus, compartilha Jesus.
Primeiro ponto, repita comigo, há um Deus em movimento. Segundo ponto, quem encontra Jesus, compartilha Jesus. Tem como provar isso na Bíblia, pastor? Mas na hora, você tem tempo? Vamos lá, desde o nascimento. Os pastores encontraram o recém-nascido, falaram para todo mundo. Os magos vieram do Oriente, 1.500 quilômetros de viagem. Chegaram em Herodes e disseram assim, cadê o rei? Não é você não, cadê o rei? Simeão e Ana, vem Jesus no templo, 8 dias de nascido, para ser apresentado. O texto deixa claro em Lucas capítulo 2, versículo 38, contaram para todo mundo. João, quando vê Jesus, diz, é ele. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus passa novamente para João, que João diz, lá vai ele, o Cordeiro de Deus. Aí André segue Jesus. André já vai direto para Simão, seu irmão, e compartilha Jesus. Aí a gente chega aqui num texto em que Felipe vê, discerne, entende. O que é que Felipe faz? Homem, isso é bom demais, vou ficar só para mim. Encontrei o Messias. Imagina aí, Jéssica. Encontrei o Messias, Levi? Guardar aqui a notícia, que nada, meu irmão. Felipe amava tanto Natanael, que Felipe diz, essa notícia é boa demais para ficar só em mim. Porque quem encontra Jesus, não consegue segurar a notícia. Não consegue guardar segredo. Sabe por quê? Porque Jesus é grande demais para ficar só no seu coração. Você me ama ainda? Então deixa eu perguntar para você. Se depender da sua vida, essa notícia morre ou ela continua? Se depender do seu proceder, se depender da nossa conduta, se depender do nosso testemunho, se depender da nossa pregação, se depender do nosso evangelismo que a gente está estudando aqui todo sábado, o evangelho cresce ou definha? Deixa eu falar aqui para você. Se você não se envolver, eu lamento muito, mas eu quero te dizer que já está garantido. A igreja não vai morrer. Porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja dele. Então o evangelho vai continuar, você participando ou não. E quem perde muito é você. Porque quem encontrou Jesus e foi transformado por ele, não para de... Esse bicho está falhando, vocês estão vendo ele falhando? Tá, não tá? E dentre tantas razões pelo qual a gente pode não compartilhar Jesus, eu elenquei 2 apenas para a gente ganhar tempo. Primeira, eu não compartilho porque eu não encontrei. E o que quer dizer isso, Débora? Eu encontrei um lugar para ir. Eu encontrei uma cadeira para sentar, eu encontrei uma programação de domingo. Mas o encontro genuíno com Jesus, eu ainda não tive. Então eu não consigo dividir aquilo que eu não tenho. Eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. Eu só posso dividir aquilo que eu tenho. Então, para eu dividir, compartilhar e anunciar Jesus, é preciso que eu tenha, que eu receba, que eu encontre. Então a primeira razão pelo qual eu não compartilho é porque eu ainda não encontrei. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade, pastor, qual é? Eu até encontrei, mas eu não acredito que ele é quem diz que é. Isso é possível, pastor? Sim. Fariseus, saduceus, escribas, zelotes, e infelizmente muitos outros que engordam essa lista. Pessoas que o encontram, mas o rejeitam. Mas felizmente há um grupo de pessoas que quando o encontra não consegue guardar essa notícia para si.
Por quê? Porque Jesus é grande demais, é precioso demais, é poderoso demais para caber só em mim, só em você. Meu irmão, para pensar comigo. O sujeito compra um carro novo, o que é que ele faz? Quer que todo mundo saiba, é ou não é? A moça tem um namorado, o que é que ela faz? Fala para todas as amigas. Todo mundo que noiva aqui, as meninas chegam assim, ó pastor, ó. Quando a Samanda engravidou, a gente compartilhou com todo mundo. Quando a Alice nasceu, bati foto e mostrei para todo mundo. Por quê? Porque aquilo que enche o nosso coração de alegria transborda na nossa vida. É ou não é? Só tem uma forma da gente não compartilhar Jesus. Ele ainda não está aqui. É completamente possível, Bárbara. É completamente possível, Salu. É completamente possível, Júnior, a gente encontrar um lugar para ir no domingo e não encontrar Jesus. Por isso a minha oração nesse momento aqui é que você reflita sobre o que você tem encontrado todo domingo. Não tem como esconder Jesus só em você. Não dá. Repita, Jesus. Repita, Jesus é grande demais para eu esconder em mim. Não dá. E terceiro e último ponto. Último ponto. Jesus já nos conhece antes mesmo da gente o conhecer. A gente acha que encontramos Jesus, mas na verdade foi Ele que nos encontrou. Deixa eu falar aqui para você, ó. Seus medos, suas dúvidas, suas perguntas, seus traumas, seus erros, seus acertos. Não adianta você esconder. Ele conhece tudo. Pois quando você estava sozinho na figueira da sua vida, Ele te viu lá. Essa figueira pode ser o seu quarto. Essa figueira pode ser você no Uber, tendo aquele momento que só você sabe como está o seu coração e a sua mente. Essa figueira pode ser muitas vezes você rodeado de uma multidão, mas sozinho por dentro. Eu quero dizer para você que nesse momento que você achou que estava sozinho, Ele está vendo você. Você não está só. Esse Deus que nós estamos pregando aqui, Ele está vendo você. Você não está sozinho. Pregue para você isso. Eu não estou sozinho. Jesus me vê. Ele te vê. Até que chega um momento que você o reconhece, que você o encontra. Mas quando você o encontra, é importante que você saiba, Ele já te encontrou. Ele já tem te sustentado. Exatamente isso que Jesus faz aqui com Natanael. Natanael, agora você está me encontrando, mas eu já te encontrei. Eu já sei das dores do teu coração. E como é que a gente enxerga isso hoje, pastor? Como que a gente encontra Jesus hoje, pastor? Hoje a gente encontra Jesus através da sua palavra. Hoje a gente encontra Jesus através da palavra de Deus. A palavra que, quando ela é exposta de forma clara e aplicada para a nossa vida prática, ela divide a nossa alma e espírito. O louvor pode subindo. A palavra que divide aquilo que é remorso e aquilo que é arrependimento, aquilo que é emoção e aquilo que é mudança de vida. Por isso, se tem uma coisa que você precisa voltar a fazer para encontrar Jesus, é voltar a ouvir a voz de Jesus.
E a voz de Jesus está em sua palavra. Eu lembro de um amigo meu, bem parecido com Natanael. Hoje ele já não está entre nós, hoje ele já descansa em Deus. Mas quando eu cruzei o caminho dele, ele não acreditava em Deus. E aí Deus me deu a graça de cruzar o caminho dele e, pelo favor do Senhor, fui usado para mudar esse conceito e ele passou primeiro a acreditar que é possível que exista um Deus. E nesse caminho, eu lembro que eu convidei ele algumas vezes para ir à igreja. E determinado dia ele foi para a igreja, para Bara, lá na casa, ainda. E ele era alguém de uma classe bem elevada. Alguém que viajava muito, que tinha condição financeira. E a nossa igreja era na periferia, em Betsaida. E aí eu disse assim, rapaz, será que ele vai? Vou lançar o convite, Bárbara. Ele foi. Quando ele disse, estou aqui, eu não acredito. Aí eu fui lá receber ele estava. Eu sei que quando ele chega lá na igreja, a gente não tem um ar-condicionado. Pense no negócio quente, era aquele todo, era ou não era? Né? Se aqui está quente, meu irmão, lá era um forno. Eu comprei achando que ia ser uma solução, arrumei, foi um problema. Quente, velho. Aí quando eu vi meu amigo Chico entrando, eu falei, ele não vai gostar. Porque nem o vento tem mais. Aí eu sei que ele pegou, entrou. Hora do louvor, ficou em pé. Quando o louvor está tocando, eu vejo ele começa a chorar. Mas ele chora copiosamente. Ele chorava que soluçava, ao ponto da esposa dele tirar ele do ambiente, porque ele chorava tanto, mas tanto, que ele foi para o cantinho para poder chorar de forma mais discreta. Estou falando sério. Depois ele volta, senta ali no canto, ouve a palavra, eu estou pregando e ele chora, e chora, e chora. No final do culto, eu vou com ele para a sala, porque ele estava chorando tanto que eu fiquei preocupado. Aí quando eu vou lá para a minha sala, eu falo com ele, Maurício, o que aconteceu, cara? Aí ele falou assim, Josué, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Mas eu sei que eu vim para cá para prestigiar o amigo. Mas alguma coisa me encontrou. Você sabe quem eu sou. Eu sou racional, eu sou cético, eu tenho que pegar para ver. Mas dessa vez não foi eu que peguei. Foi alguma coisa que me pegou. O que é isso, meu amigo? O que é isso que eu estou sentindo? Aí eu peguei e me levantei em lágrimas, ele em lágrimas, a esposa dele em lágrimas, e eu botei a mão no peito dele, ninguém estava vendo isso. É Jesus. Aí ele disse, agora eu acredito. Porque eu não vim buscando isso, mas isso me achou. Nem estava escrito essa questão de dar esse testemunho, mas eu sinto de trazer para vocês. Quando eu recebi a notícia da morte do Maurício, eu tive a certeza. Jesus é grande demais para ficar escondido em mim. Não dá. Amém, igreja? Fique de pé.